ECF, ou qualquer outra impressora, desde que o mínimo de tamanho de folha seja o A5, é mínimo A5, né? Mínimo A5, beleza? No mínimo seja A5. Então, DAV, eu posso usar o ECF para emitir o DAV, não tem problema algum. Já comprei algumas homologações onde a software house ela emite o relatório de estoque em um DAV. Ah, mas aqui não fala de estoque, está ali, ó. Ou outro documento de controle interno do estabelecimento. Está previsto, você pode usar. Está na lei, está claro, né? Está claro, ok? Você pode usar o ECF para fazer isso, dentro de um relatório gerencial, tá? Ou você pode usar uma impressora comum, de tamanho mínimo A5, que tem o seu cabeçalho, tem o seu rodapé, e o miolo é você quem coloca os dados ali, tá? O cabeçalho da impressora normal, de pelo menos tamanho A5, ela também tem um formato. E o cabeçalho quando você usa o ECF para fazer o DAV, também tem outro formato, ok? Esses formatos encontram-se na legislação do PAF, que eu já vou passar o link para vocês baixarem tudo isso, beleza? O DAV tem uma numeração própria, ok? De 10 a 13 caracteres, tem um número sequencial, tá? E aí já vou falar sobre a relação com a pré-venda já. O DAV tem um número sequencial, o DAV tem que ser armazenado diferente da pré-venda. Lembra que a pré-venda emitiu cupom está morto? Não é isso? Você não é obrigado a armazenar, a guardar aquilo ali. O DAV você tem que guardar, certo, Denilson? O DAV tem que ser guardado, tem que ser armazenado. Até porque tem uma opção lá chamada menu fiscal, que o fiscal pode tirar e falar, quero que se você reimprima para mim os DAVs que já foram emitidos, certo? Correto. Então você tem que armazenar os DAVs, ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre DAV agora, que eu vou dar alguns exemplos aqui. Aqui, ó, alguns exemplos aqui agora sobre o DAV, tá? Ó, chegou um cara no estabelecimento, beleza? Eu vou repetir o cenário que já me falaram em vários outros eventos, então já vou adiantar para ver se há dúvida de alguns aqui. Chegou um cara no estabelecimento, o cara chegou aqui, ó. Chegou aqui o cara. E começou a te perguntar preço, consulta, e você está mostrando isso na tela para ele. Isso é o quê? Isso é DAV ou pré-venda? Isso não é nada, isso é um cara chato perguntando preço, né? Okay? Não é nada. Legal? Então isso é uma consulta, é uma tela de consulta que também está previsto no PAF de como fazer isso, certo? Previsto. Exato. Aí, então aqui não é nada ainda. Aí nesse momento, o cara virou e falou assim, ô meu, imprime para mim isso aí, imprime esse orçamento. Isso vai gerar um DAV, show de bola, ok? Isso vai gerar um DAV, legal? Então se ele pediu para imprimir, não pode ser pré-venda, é DAV. Nesse momento, o cara foi embora, ok? Isso é uma venda perdida, você só fez um orçamento e pronto. Legal? Não é mais nada. E morre aqui, e o DAV fica armazenado e fica lá e boa. Tá? Agora vamos para o outro lado. Esse cara ele falou assim, ah, legal, ele está com papel impresso, ah, legal, beleza, puxa, o preço está muito bom. Eu quero comprar. Ok? Eu quero comprar isso. Você pode mandar o cara ir para o caixa e aquele DAV vai virar um cupom. Certo? Correto. Perfeito. E aí, no rodapé do cupom fiscal tem que sair o número do DAV que gerou aquele cupom. Tudo bem? Joia? Boa. A pergunta dele aqui, ó. Se o cliente volta no outro dia, o cliente foi embora, aí no dia seguinte ele voltou. Vamos dar um número para esse DAV aqui? É o DAV de número 15, beleza? Se o cliente foi embora e voltou no dia seguinte, com aquele papelzinho na mão, falou assim, ó, esse orçamento que você fez aqui, eu quero comprar ele, eu quero levar ele. Tranquilo. Você não precisa gerar um DAV novo, você pega esse DAV de número 15 e faz o cupom dele, beleza? Essa é uma outra forma, legal? Então o DAV é isso, é um documento auxiliar de venda para orçamentos, legal? Deixa eu só continuar esse exemplo aqui que eu já abro para a pergunta já. Como também pode acontecer desse cara aqui gerar um DAV, ok? E devido à sua logística, a logística do seu cliente, que vai para embrulhar, vai fazer uma série de outras coisas, pode ser que você tenha que gerar aqui também uma pré-venda. Certo? Você fala assim, ok, você quer levar esse orçamento aqui que você imprimiu, né? Esse DAV aqui, né? Ok? O cliente não vai entender nada de DAV, né? Tá, beleza, é isso mesmo. Então você quer levar esse DAV aqui, tá bom. Deixa eu gerar uma pré-venda aqui, porque na minha regra aqui você vai ter que ir ali, pegar o pacote, pegar a senha, pagar, você vai gerar uma pré-venda. Nesse caso, o cupom fiscal que originou essa venda aqui, que é a pré-venda e o DAV, vai ter que ter os dois números, né? Cupom fiscal do DAV número tal e da pré-venda número tal. Beleza? Tem alguma coisa, Nilson, que você queira acrescentar sobre o DAV antes de eu abrir para perguntas? Eu posso cancelar um DAV? Posso cancelar um item do DAV? No cupom pode. Exato. No DAV. No DAV não. O DAV, pessoal, como a pré-venda é imexível, ok? Então se o cara voltou, ó, o cara voltou aqui, vamos pegar aquele exemplo, DAV número 15, o cara voltou e falou assim, quero levar esse item aqui, só que sem isso, certo? Você vai jogar tudo isso no ECF
e vai registrar aqueles cancelamentos, não é isso? Correto. Então, o DAV e a pré-venda sempre é um espelho, né, no cupom fiscal. Se houve alguma alteração, você tem que registrar isso lá no DAV. Boa. Vou chegar nesse item já. Deixa eu só abrir para a pergunta aqui, diga lá. Tem uma pergunta aqui, pessoal, que eu vou repetir no microfone, segura aí. Então, diante disso, eu posso dizer que uma pré-venda pode ser um dado, correto? Uhum. Ou não? Não, na verdade, diante disso, você pode dizer... Se eu imprimir uma pré-venda, ela passa a ser um dado. Veja, mais ou menos assim, mas não é isso. Mas não é isso. Isso, exato. Se você se resulta numa impressão, aquilo tem que ser um dado. Não é que ele pode, não. Não é que ele passou também, não. É assim, ó, aquilo está no estado do purgatório lá, não é nada ainda, está na memória do computador. Imprimiu, ele virou DAV. Não imprimiu, ele é uma pré-venda que o cara vai ter que ir para o caixa para fazer o pagamento, beleza? Já é só para não confundir que ele vira, né? Porque senão a gente acha que ele é no estado anterior e foi para outro estado. Diga lá. Tem mais uma pergunta aqui, pessoal. Dígito verificador? Não, tem que ser sequencial, né? Eu não posso pular... Posso? Não, é sequencial mesmo. Sequencial, né? 1, 2, 3, 4, né? Isso. A do DAV, a da pré-venda, você pode começar de um número qualquer, às vezes, para facilitar para vocês, o que o Dani falou, às vezes ele pede um número sequencial também para facilitar. Mas, por exemplo, você fez uma pré-venda número 1, emitiu o cupom dela, o cliente levou o produto, automaticamente entrou um outro cliente no estabelecimento, você pode fazer uma nova pré-venda com o número 1 de novo. Exato, ou seja, pode se repetir, né? Boa. A pergunta dele ali, ó, deixa eu repetir para o pessoal ali fora ouvir, tá? A pergunta dele é a seguinte: eu posso, no número lá da pré-venda, ou do DAV, vou usar os dois, tá? Usar um dígito verificador, imagina que é para você ter algum controle, certo? No seu software. Nada impede de você usar esse dígito verificador no corpo do conteúdo lá que você quer imprimir do DAV, porque é informação sua, né? Como diz ali a lei, né? Qualquer documento de controle do estabelecimento. Então, você pode colocar isso no texto que você vai imprimir junto lá do DAV. Mas o cabeçalho, onde fala número, ele tem que ser sequencial, tá? Mais uma pergunta, pessoal, segura aí. Diga lá. Não, diga. E a consulta esporádica de preço? O cliente chega no balcão, Isso, consulta esporádica de preço. O PAF regra sobre tela de consulta. Você pode ter sim, sem problema algum. A tela de consulta ela continua acontecendo, mas você não tem que armazenar nada, é só uma tela de consulta. Beleza? Perfeito, nada. Não pediu para imprimir um orçamento, não pediu para virar pré-venda, só perguntou o preço, legal? Diga aqui. Você tem que ter banco de dados separado para a pré-venda ou para o DAV? Então, o PAF não fala nada disso, que tem que ser banco de dados separado, não. Se você quiser fazer um banco de dados separado, sem problema algum. Não, as pré-vendas emitidas, as pré-vendas geradas por você, ele não vai pedir nunca, porque você não é obrigado a guardar a pré-venda. Uma coisa que ele pede para você é o DAV. Ele fala, me dá os DAVs previamente emitidos. Esse você guarda. Tem software house que eu conheço, em São Paulo, que está guardando as pré-vendas também, mas isso é por conta dele. Ele guarda lá para poder fazer um cheque, tipo assim, para se lastrear, né? Aí ele guarda a pré-venda também, tá? Deixa eu só responder uma outra pergunta aqui. Você falou da negociação, eu não te entendi, diga lá. Eu estou produzindo um DAV. Tá. Aí eu lancei 3 itens e imprimi. Imprimiu. Mudou. Eu ainda não fechei a negociação. Não, mas é... Processo de negociação. Ah. Não, eu quero alterar esse item e esse outro aqui. Para eu levar agora novamente para fazer uma nova análise. Eu ainda estou em processo de negociação. Legal, boa. É que assim, ó, o DAV, ele é um documento que, tecnicamente, você abre, imprime e fecha. Você não tem ele pós-eterno aberto no processo de negociação. Vai haver casos que é necessário sim, o Denilson ele vai falar disso, como, por exemplo, hotel, né, e outros, né? É natural, exato. Mas você pode, no momento em que você tem um item que o cliente não quer mais, você não pode tirar aquele item do DAV, entendeu? Ele fica lá. Na hora de vender, você registra no ECF e cancela ele. Legal, foi para o DAV, já era, está fixo, você não pode alterar o DAV, tá? Não, outro DAV não é, Denilson, ele pode no cupom cancelar aquele item e concomitância na hora emitir o outro. Mas eu estou em negociação ainda, ele não vai levar. Vamos dar um exemplo então, até para o pessoal lá de fora ouvir. O cara chegou hoje, você fez um DAV para ele que é um orçamento, ok? Ou um outro documento, que não necessariamente o DAV é um orçamento, pode ser alguma outra coisa, e lá você colocou três itens. ABC. Isso, ABC. Aí você entregou o papel para ele, ele saiu fora e voltou. Aí quando ele voltou, ele falou assim, ó, não quero mais o ABC, quero o C apenas e quero também o H e o M. É isso? Ok?
ele pode fazer isso dentro do mesmo DAV ou ele vai ter que gerar um outro DAV? Não, ele vai ter que gerar um novo DAV, ou ele emitiu o cupom daquele DAV com ABC, certo?